Olá, turma! Vamos à nossa aula número 11 de Matemática Financeira. Hoje nós vamos ver a segunda parte do montante composto em um número fracionário de períodos. Na aula da semana passada, nós vimos a parte 1, da qual nós falamos sobre o critério exponencial. E nessa aula de hoje, nós veremos o critério linear. Então, eu dividi a aula em duas partes. Hoje, a segunda parte, tudo bem? O conceito permanece o mesmo da aula passada, então, montante composto em um número fracionário de pedidos é quando o prazo não é um número inteiro, não é? Então, 3 meses, 4 meses, 5 meses completos são números picados, 3 meses e 5 dias, 2 meses e 15 dias e por aí vai, tudo bem? E aí, então, a forma de realizar esse cálculo é através do critério exponencial e linear, e na aula passada nós vimos o critério exponencial e hoje veremos o linear. Bom, o critério linear, como ele é feito? Do que se trata? Qual o conceito dele? Nós fazemos esse cálculo em duas etapas, de duas maneiras. A primeira é calcular o número inteiro de períodos a juros compostos por meses. Então, o número inteiro, 3 meses, 2 meses, 5 meses. E depois, a outra parte do cálculo se refere ao número não inteiro, que é em dias. Daqui a pouco nós veremos isso na aplicação do exercício. E a fórmula? A fórmula, vocês verão que ela está um pouco diferente da apostila, porque eu fiz um resumo, eu resumi todas as formas que a apostila nos informa e coloquei em uma só. Então, utilizem esta fórmula que está no meu slide, tudo bem? A fórmula é M igual a P de principal, M de montante igual a P de principal, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a N, que é o período. Então, esse primeiro pedacinho, 1 mais I elevado a N, nós faremos pelo número inteiro, o número de meses. Então, esse N elevado será o número de meses inteiro. A segunda parte do cálculo, que é 1 mais I vezes N dentro do parênteses, será o cálculo do número não inteiro, em número de dias. Vamos a um modelo de aplicação. Calcule o montante composto de um principal de R$ 1.000 aplicado à taxa de juros de 4% ao mês, por 115 dias pelo critério linear. Então, vejam que 115 dias não é um período inteiro, né? Então, já falei para vocês que para matemática financeira, um mês tem 30 dias, então 115 dias dividido por 30 dá 3,83 meses, né? Então, dá meses quebrados. Então, nós vamos fazer esse cálculo, primeira parte da fórmula para 3 meses e segunda parte da fórmula para os dias que restam. As informações, os dados que o exercício nos fornece. P de principal é igual a R$ 1.000, I de taxa é igual a 4%, dividido por 100 para transformar em decimal, 0,04, e N de tempo, de período, 115 dias. Vamos à resolução. Então, como eu disse no slide anterior para vocês, 115 dias se refere a 3 meses mais 25 dias. Então, um mês tem 30 dias, 30 dias vezes 3 meses dá 90 dias, né? Então, 115 menos 90 dias, que são 3 meses completos, sobram 25 dias. Tudo bem? Então, vocês precisam fazer isso antes de começar o cálculo. 115 dias equivale a 3 meses completos de 30 dias e sobram 25 dias, que não formam um mês completo. Tudo bem? Vamos à fórmula. M de montante é igual a P de valor principal vezes 1 mais I de taxa elevado a N de período, vezes 1 mais I de taxa vezes N de período. Então, vejam que no primeiro bloquinho do cálculo, o N de tempo está elevado, potenciação, que nós vimos na aula passada, e no segundo bloquinho, no segundo parêntese da fórmula, o N está dentro do parênteses, multiplicando, e não como potenciação.
Eu fiz esse cálculo aqui para vocês para tornar mais visual. Eu dividi esses dois bloquinhos que eu estou dizendo, né? Estou usando esse termo, em cores diferentes para vocês conseguirem identificar. Então, vamos lá. M é igual a R$ 1.000 vezes. Primeira parte do cálculo, vamos fazer para os 3 meses inteiros. 1 mais 0,04, que é a taxa, elevado a 3 meses. N de tempo para um número inteiro. 3 meses. 3 meses. Segunda parte da fórmula, vamos fazer o cálculo para 25 dias. 1 mais a taxa, que é 0,04. Só que essa taxa, ela é uma taxa ao mês, está no enunciado do exercício. Então, se nós vamos fazer o cálculo para 25 dias, eu preciso saber quanto essa taxa é por dia. Então, eu divido 0,04 por 30 e depois eu multiplico por 25 dias. Aqui eu não preciso fazer isso porque a taxa é ao mês e o número de meses é inteiro. Como aqui não é inteiro, na partinha azul, como 25 dias não é um mês inteiro, então eu preciso descobrir quanto essa taxa é por dia. Então, o cálculo que eu coloquei aqui em verde é a primeira parte da fórmula. Nós fazemos esse cálculo para o número completo de meses, número inteiro de meses, que são 3. Segunda parte da fórmula, que é o segundo parênteses, 1 mais i vezes n. Fazemos o cálculo para o número fracionário, não inteiro, que são 25 dias. Continuando. M de montante é igual a R$ 1.000 vezes 1,04, que é a soma de 1 mais 0,04, elevado a 3. Vezes segunda parte da fórmula, 1 mais 0,0013, que é o resultado da divisão de 0,04, que é a taxa por 30 dias, para acharmos qual é a taxa diária. Então, a taxa diária é 0,0013, vezes os 25 dias que restaram. M de montante é igual a R$ 1.000 vezes o resultado da potenciação de 1,04 elevado a 3, que dá 1,1248. Lembrando que eu estou parando na quarta casa, tá? Vezes a segunda parte da fórmula, 1 mais o resultado da multiplicação de 0,0013 vezes 25, que dá 0,0325. M de montante é igual a R$ 1.000 vezes 1,1248 vezes o resultado da soma anterior, 1,0325. M é igual à multiplicação desses três valores anteriores, que resulta em R$ 1.161,36. Talvez vocês possam perceber que o resultado está diferente da apostila. É porque a apostila não está usando aquele critério que nós estabelecemos entre nós de parar na quarta casa depois da vírgula. Então, por isso que vai haver uma diferencinha, tá? E aí eu deixo para vocês um exercício para vocês tentarem fazer sozinhos e eu mando a correção. Calcule o montante composto de um principal de R$ 500 aplicado à taxa de juros de 2% ao mês, por 70 dias. Então, vejam que 70 dias tem um número de meses inteiros e sobram 10 dias. 70 dividido por 30 vai dar 3 meses, 2 meses completos, 30, 60 e sobram 10. Pelo critério linear. E temos aí a fórmula. Tudo bem? Bons estudos e nos vemos na nossa aula pelo WhatsApp para tirar as dúvidas.